Aqui no Brasil esse assunto está demorando para chegar, porque a maioria dos brasileiros não vê mídias sociais em inglês. Mas nos Estados Unidos está consolidado o entendimento sobre o Deep State, a ligação entre o governo de Israel e um número incontável de mentiras, um número incontável de crimes hediondos, uma lista infinita de eventos forjados, práticas absolutamente abomináveis que não dá nem para ficar repetindo em voz alta, porque as palavras são tão horríveis que você não pode nem falá-las. Falá-las é feio, né? Tudo bem. Você não pode nem pronunciá-las. A gente tá nessas mídias sociais colocando bip em todas as palavras que se referem às práticas dos donos das redes sociais. Porque é isso, tipo, o WhatsApp, o Instagram, bane o uso das palavras RAPE, das palavras PDOFILA, que são CANIBALISMO, etc. Bane o uso dos nomes das coisas que eles mesmos fazem, das práticas deles. E eles estão completamente desmascarados. A farsa acabou, todo mundo entendeu quem são essas pessoas. Ou pelo menos a opinião pública americana entendeu quem são essas pessoas. O fato da Candace Owens se transformar no podcast mais visto do mundo significa algo. Significa que a maior parte das pessoas que estão minimamente a par das coisas que estão acontecendo, a maior parte dessas pessoas estão indo ouvir o que ela está falando. E o que ela está falando é isso que eu falei. O tema que ela está abordando agora é isso. É esse poder grotesco, satânico, enraizado nas camadas mais altas da nossa sociedade. Agora, o que a gente tem que entender é o seguinte, tipo, tudo bem, eles foram desmascarados, mas o que vai acontecer? O que vai acontecer? Eles foram desmascarados e é isso? E agora, no futuro, não vamos mais dar apoio a eles, nas coisas deles? O que vai acontecer? Eu acho que falta para o mundo conseguir imaginar o fim dessa história. Eu acho que o que a gente precisava era começar a escrever essa ficção que vai ser o roteiro do que vai acontecer. E como é essa ficção? Essa ficção essas pessoas são uma a uma. Primeiro vai acontecer com uma pessoa muito importante. Essa pessoa vai ser o primeiro pinguim que vai pular na água. E essa pessoa muito importante, uma pessoa pública conhecida, muito importante. Não vão pegar um Clinton para ser o primeiro. Tudo bem, vão pegar um outro cara. E aí as outras pessoas vão gradativamente começar a ser implicadas. Elas vão passar, vão ser julgadas por um júri popular. Todos os atos deles com pixelado nas partes mais grotescas e tal, vão ser publicados. E essas pessoas, elas vão ser executadas. Uma quantidade grande dessas pessoas, porque quando começar e
a máquina, o sistema sentir que o apoio popular é o suficiente para continuar, vai ser um efeito cascata. E o que vai acontecer é que mais de 2.000, 5.000 pessoas vão ser implicadas. Eles vão desmascarar todas as farsas sobre a ida do homem à lua, sobre todos os atentados, sobre todos os golpes de Estado que eles promoveram ao redor do mundo. Na Romênia, por exemplo, que para mim aquela história é muito estranha, aquele golpe de Estado lá, aquela revolta popular na Romênia foi muito estranha. Tudo bem, a Romênia estava em crise, todo o país do leste europeu estava em crise, menos a Iugoslávia, né? A própria dissolução da Iugoslávia, justamente por ser um dos países mais proeminentes ali do leste europeu, que quase era um exemplo e um guia para os outros países do leste europeu de como ser um país socialista próspero, né? Porque a Iugoslávia tinha essa característica também. Era um país socialista próspero e era um país socialista multicultural. Tinha gente de etnias muito diferentes e tudo estava funcionando. E era isso que esse grupo satânico não podia aceitar. E aí eles fizeram esse governo ruim. Porque a verdade é que os países socialistas, eles têm no governo a diretriz principal. E isso, para um capitalista que imprime dinheiro, não é bom, né? Para um super capitalista, que é esse cara que está acima do dinheiro, dono da BlackRock, os Rockefeller, os Rothschild, como chama? Carnegie, não é? Carnegie. Os sobrenomes aí, esses sobrenomes dessas famílias, cara, essas pessoas, e os Clinton, e metade de Hollywood, e metade dos políticos, vai acontecer um encarceramento em massa, um expurgo em massa de todas as esferas, de todos os governos ao redor do mundo. Vai acontecer uma caça às bruxas, vão caçar todas as bruxas porque elas são reais, porque gente que faz ritual satânico pra mim é bruxo, é pessoa que e são pessoas perigosas, porque elas acreditam na bruxaria, elas são lunáticas e elas são megalomaníacas e psicopatas. Então é uma combinação muito perigosa. E esse composto me permite dizer, são bruxos, são bruxas. É uma seita satânica, precisa ser expurgada. A gente precisa falar disso. Porque a sensação que eu tenho é que, principalmente aqui no Brasil, as poucas pessoas que sabem alguma coisa sobre esse assunto, a posição delas é tipo, eu não vou nem falar, nem tocar nesse assunto. As pessoas não querem nem tocar. E pega mal você tocar nesse assunto aqui ainda. Porque as pessoas não querem. O choque de realidade é tão extremo de você acreditar em tudo que... todas as verdades que a gente ouviu desde que a gente existe. Por exemplo, o que foi a Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, o que foi o Holocausto, exatamente. Porque o que me parece, lendo tudo que eu li a esse respeito, e todas as vozes que eu ouvi a esse respeito, fica claro para mim de que foi um expurgo dentro da própria
Foi uma limpeza dentro da própria fé, porque tinha muito pobre que era dessa religião. E eles queriam essa religião mais exclusiva. Então sim, muitos judeus foram para campo de concentração, morreram no inverno lá na Sibéria, largaram eles pelados na Sibéria, sei lá. De repente isso aconteceu, pode ter acontecido. A coisa que é mais sinistra de tudo é que isso foi orquestrado pela cúpula da própria organização, da própria religião. Isso está cada dia mais claro. O mapa da realidade, depois que a Matrix foi desligada, está claro para a maioria dos americanos. Só que a gente precisa construir como que vai ser. Tudo bem, a gente sabe tudo isso. O que vai acontecer agora? Eu acho que tá todo mundo paralisado pelo absurdo do que a gente está encontrando. É como se a gente encontrasse ali um pedaço do céu rasgou e ninguém tá querendo olhar. Tem um rasgo ali no céu, mas isso aí é coisa do fenômeno da natureza. Vamos esperar que daqui a pouco melhora. Parece que tá todo mundo ainda atordoado com a descoberta. Só que a gente precisa ter um plano para entender o que a gente vai fazer agora. E eu acho que esse plano surge de escrever essa história. O que vai acontecer? Vai acontecer isso, depois vai acontecer isso, depois vai acontecer isso, depois vai acontecer isso. E toda essa corja vai ser expurgada. Vão sobreviver muitos? Vão. Alguns vão sobreviver. Mas eu acho que a gente vai... Aí, o que vai acontecer? Vai acontecer uma reforma global no sistema monetário, em que não vai mais existir que a moeda do mundo é impressa por uma empresa, como é atualmente. Por uma empresa privada. Isso deveria ser absolutamente ilegal, do ponto de vista global. Isso deveria ser considerado ilegal. Não é só, não, é uma questão que é importante para o planeta. Não, isso deveria ser ilegal. De um grupo que tem total controle sobre o número que aparece na tela, quanto dinheiro você tem. Que eles inventam dinheiro do nada. E que tem dinheiro infinito. Vocês entendem? Que fala assim, eles são muito ricos. Não, eles não são muito ricos. Não é esse o ponto. Eles têm 15 trilhões em assets. Não, vocês não estão entendendo. O dinheiro é uma mentira, porque são eles que inventam. O dinheiro é verdade pra gente, porque se a gente tem uma dívida, a gente se fode. Eles não. Eles inventaram o dinheiro. Eles são os donos do dinheiro, os donos da máquina de fazer dinheiro. Então eles fazem o que eles quiserem. E isso deveria ser legal. Então vai acontecer essa reforma. Vai acontecer um total redesenho de incontáveis crenças acadêmicas sobre aquecimento global, né? Sobre o perigo do petróleo em todas as esferas da vida, sobre o perigo das vacinas, sobre astronomia, sobre física. Daqui a uns 10 anos, a gente vai olhar para trás, a gente vai olhar para 2025, para a ciência de 2025, a gente vai achar tão uma fantasia quanto a gente acha hoje a ciência medieval uma fantasia. Uma fantasia. Completamente arquitetada. Eu, para ser bem sincero, até ter certeza eu pessoalmente,
Eu não estou 100% convencido de que a Terra tem o formato que eles falam que ela tem. Não estou 100% convencido. Tem uma teoria paralela? Eu não sei, eu acho que assim... Nada na Terra ser redonda faz mais sentido do que a Terra ser plana. Porque se a gente for pensar num universo contínuo que tem membranas de existência, de densidades e de temperaturas que se movem pelo espaço, em vez do modelo não, são bolinhas que giram. Se a gente entender a realidade como essas membranas, de repente a gente está numa membrana que é uma membrana de transição de um estado para outro, que para baixo vai ter outras coisas, que vai ter coisas de ultrafísica que a gente não consegue nem imaginar nas camadas inferiores e outras nas camadas superiores, de que para a gente, na nossa existência, isso de certa forma é linear, porque a gente está bem em cima dessa membrana. Pode ser, vai saber. Pode ser, não pode ser? O que no fato da Terra ser redonda faz mais sentido do que a Terra não ser redonda? Que a Terra não ter esse formato que ela tem? Não sei. Assim como eu não sei, eu tenho absoluta certeza que ninguém conseguiu chegar na Lua. Ninguém conseguiu ter combustível para chegar na Lua e voltar para a nave, e a nave decolar e voltar para a Terra. Com aquela máquina de lavar ali, que era aquele módulo lunar. Como que aquilo ali vai se lançar na atmosfera, viajar não sei quantos milhões de quilômetros para voltar para a Terra, gente? É claro que não, né? A queda das Torres Gêmeas, tudo isso, toda a sujeira sobre todas essas histórias que moldaram a nossa vida, estão aflorando agora, estão vindo para a superfície agora, ao mesmo tempo. E agora tudo parece fazer sentido. Pela primeira vez em muito tempo, tudo parece fazer sentido.